Ai, 12 graus, Brasil, 12 graus. A gente tem muita escolha? Não, a gente não tem muita escolha, então bora lá. Sem muita programação, apenas com a questão de necessidade. Vamos só sentar aqui. Pera. Coloca aqui. Um cafezinho e bora lá. Ai, e aí, geral? E quando o frio de temperatura ambiente faz a gente pensar e repensar sobre o frio que nós vamos enfrentar, no caso a frieza do trânsito, a frieza de outros motoristas, a frieza de uma dura realidade que nós não temos muito como contornar e apenas fazer o que tem que ser feito. Salve, salve geral, motora de pecador, ainda em casa, vocês querem um presuntinho aí? Vamos lá. É falta de educação, vale boca cheia. Até parece que o amor não deu, até parece que não soube amar. Você reclama do meu apogeu e todo o céu vai desabar, já diria esse texto sagrado. O tempo frio dessa semana, ou dessas últimas semanas, né, que na verdade tá frio faz tempo, né? Não sei de onde você fala. Vocês sabem que eu sou de São Paulo, tô até de blusa. Não costumo, mas se faz necessário. Frio para um cacilda, para um cacete de agulha, mas não tem muito o que fazer. Só que eu estava pensando, além do fato do próprio frio que está nos acometendo nesses últimos dias, falando aqui da região sudeste, quem dera fosse só uma questão climática, quem dera fosse só uma questão de ambiente, de ar, de sol ou falta dele. Na verdade, acaba sendo, em grande maioria, todo o aspecto que rodeia a nossa realidade de motoristas. Vamos lá, um cafezinho, um golinho. Eu sei que eu vou enfrentar nessa nova semana, e caramba, mano, vamos dar uma pausa aqui. O quanto que pra vocês, semanas com feriado, Cara, quando eu era CLT eu gostava de feriado, hoje em dia, nem tanto. Meu Deus. Voltando. Eu tô ligado que eu vou enfrentar os mais variados tipos de frieza, não só climática, não só de temperatura, não só de ambiente, mas, falando de trânsito, você tem noção o quanto de pessoas frias, o quanto de pessoas sem coração e sem alma a gente vai acabar trombando essa semana? Bem, eu tô ligado que eu vou encontrar e vou trombar com muita gente. E isso, de alguma forma, não é questão de motivação, é questão de realidade. Eu me conformo com a realidade em saber que eu vou encontrar com um monte de Zé Ruela, com um monte de gente desprovida de empatia, desprovida de olhar para o outro, todo mundo está sempre com pressa. Estamos no início da semana, e no início da semana você pensa, não, imagina, todo mundo descansou, boa parte, trabalhou que seja um pouco menos para quem ainda trabalha de final de semana, então está um pouco mais relaxado. Mesmo? Você acredita nisso? Bem, eu não acredito. Então eu estou ligado que no trânsito eu vou encontrar tudo quanto é tipo de gente que vai me fazer pecar, que vai me fazer ficar puto da vida e, putz, não tem muito pra onde correr. Eu vou acabar pecando mesmo. Mas, como eu costumo sempre fazer meia culpa aqui, eu não tô dizendo que eu também não faria ninguém pecar, que eu também não vou dar motivo para qualquer pessoa dar uma buzinada a mais, dar uma xingada a mais, ter a minha mãe infelizmente homenageada das piores formas, porque eu também acabo cometendo algumas caquinhas de vez em quando. Desculpa. Bem, tô falando baixo porque eu ainda tô em casa, não está tão cedo, mas também não está tão tarde, e nessa de tanto falar de empatia, da mesma forma que eu não gostaria de ser incomodado ou de causar algum tipo de má impressão, também não gostaria que fizessem comigo, então faço desse jeito. Vamos terminar o café aqui, vamos andando, peraí. Vamos lá, estamos na minha humilde residência ainda. É humilde mesmo, tá, cara? Ainda não tive a felicidade de conseguir bastante inscrito, de conseguir bastante gente para conseguir uma casinha melhor, uma situação melhor. Mas vamos finalizar aqui esse nosso primeiro vídeo dessa semana, falando ainda sobre a frieza. Velho, se conforma, cara. Não tem muito pra onde correr, tá ligado?
A gente vai encontrar pessoas FDPs em tudo quanto é canto. Gente que vai causar os mais, infelizmente, piores sentimentos que a gente pode ter. Porque no final das contas, todo mundo é uma cambada de Zé Ruela, tá todo mundo pensando em si próprio. E a frieza dos corações, das almas, as pessoas que não estão nem aí, elas vão continuar nem aí contigo. As pessoas, se possível, passariam por cima do seu cadáver só para chegar no local que elas querem chegar. E olha, não precisa ir muito longe não. Apesar de, em São Paulo, a gente ter tudo muito velado, a gente ouve aí sobre uns certos comandos e uns certos grupinhos de poder criminosos que tem por aí, são mais organizados comparado com outros estados, e eu tô longe aqui de falar mal de outros estados, que eu não vou nem citar. Imagina que eu vou falar mal do Rio de Janeiro, imagina, eu sou uma pessoa com ética, acabei que eu falei, né? Tem algum motora do Rio aí? Já tive alguns comentários de tanto gente que se lascou, como gente que falou que nunca aconteceu nada, enfim. Mas assim, acaba que é um pouco mais controlado, não sei se quem controla são as pessoas corretas, mas enfim. Só que sim, a gente vê gente passando por cima de doente, de mendigo, de pessoas com uma certa vulnerabilidade, só porque eu tô com pressa, não tô nem aí. É um tanto quanto normal, sabe? Essa frieza que eu tô reclamando aqui, é muito provável que eu em algum momento acabe cometendo, acabe fazendo, e é muito isso mesmo, cara. O mundo é cruel, as pessoas são cruéis e não adianta a gente pensar que é diferente. Então, isso aqui não é um vídeo motivacional. Isso aqui nada mais é do que um vídeo de pura realidade. Cara, e falando em realidade, ali é o meu horário, eu tô ficando muito tempo aqui. Vamos lá. Tchau, casinha. Vamos pra cá, vamos trabalhar. Peraí. Eu não sou tão bom em filmar e fazer outras coisas. Então a gente tem que encarar a nossa dura realidade e fazer o que tem que ser feito. Quase caí agora há pouco, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, vocês vão ver, eu vou entrar no meu carro daqui a pouquinho. A imagem fica meio ruim, porque eu também ainda não tenho tantos inscritos a ponto de ter um celular embaçadão. Vamos abrir o nosso portãozinho aqui. Tá saindo um som, mas é um som que engana bastante. Vamos lá, vamos lá. Entrando no nosso carro. Vamos colocar aqui para gravar melhor. 3, 2, 1. Então, no final das contas, a gente não precisa de estímulos variados. A gente precisa, como alguém comentou em algum dos vídeos que eu postei em alguma das plataformas, precisamos de boletos, precisamos de desafios, de contas do nosso dia a dia, porque seja calor, seja frio, não adianta muito, cara. A gente tem que encarar a frieza do trânsito, a gente tem que encarar a maluquice do que são a maioria das pessoas com muita pressa, sem paciência. Tô gravando esse vídeo no início da semana. E no início da semana você fala, pô, pra quem não trabalha de final de semana, ou pelo menos tira um pouco o pé do acelerador, no início da semana o pessoal tá mais de boa, porque no final de semana o pessoal descansou. Cara, você ouve os domingueiros, você vê os domingueiros no trânsito, aquele pessoal que anda devagar, na década de 90, início dos anos 2000, era ouvindo Racionais, hoje em dia o cara é ouvindo um trap, há quem goste, nada contra, porém nada a favor também. Então assim, cara, esteja frio ou esteja quente, nós vamos encarar e ver o trânsito de uma maneira devastadora. De uma maneira onde ninguém está preocupado com ninguém, utilizando o frio como exemplo, dessa semana, todo mundo com uma completa e absurda frieza em respeito, ou no que diz respeito à empatia, a pensar nos outros, a coisas desse naipe, porque ninguém tá nem aí, tá todo mundo pensando apenas em si mesmo. E eu acho, pelo menos com o tempo, cadê aqui uma sombrinha? Eu acho que com o tempo
que eu lido não só como motorista, tá? Mas no tempo que eu lido com atendimento ao público, cara, se você não se conformar o quanto antes quanto a isso, em relação a isso, você vai sofrer desnecessariamente, você vai ficar #chateado, porque tá todo mundo pensando apenas em si mesmo. Então se conforma logo, entende que o mundo é frio, o mundo é caótico, o mundo é maluco e não tem muito o que fazer. Essa semana ainda tem alguns dias previstos para bastante frio. Os dias mais frios, em tese, já passaram. Mas agora parece que... É porque antes era assim, tinha um pico de frio, tinha uma baixa de frio, e depois dava uma esquentadinha. Agora tá ficando frio de manhã, de tarde, de noite. Então, cara, vocês sabem que eu não sou aqui de ficar dando palavra motivacional, que vocês se sintam bem, que vocês se sintam melhor, vão lá, acreditem nos seus sonhos. Não, se eu fosse acreditar nos meus sonhos, eu continuava dormindo, porque eu queria estar dormindo, e esse é o sonho da minha vida, continuar sonhando. Mas não, a gente tem que ir pra cima, pras cabeças, sem muito o que reclamar. Então... encare a frieza dos outros motoristas, encare a indiferença dos outros motoristas, de vez em quando dá uma buzinada, de vez em quando dá uma xingada, mostra o dedo mesmo, sabe, extravasa. Só toma cuidado que pode ser que o seu corpo fique frio demais dependendo do que fizerem contigo. Então, como diria um grande filósofo antigo, mexicano e que sempre passou no sistema brasileiro de televisão, palmas, palmas, não priemos cânico. Mas vamos lá, porque se depender dos outros, nós estamos full.